Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar um pouquinho de economia, né? Vou falar um pouco de um autor chamado Paul Matic. Ele nasceu na Pomerânia, ele era alemão, né? Alemão. E fez parte, da mesma forma que a Rosa Luxemburgo fez, e o Paul Liebknecht, né? Que os dois foram Liebknecht, que foram mortos aí na Alemanha. Ele fez parte da Liga Espartaquista. Ele era filho de pais socialistas e tal. Agora, o que é interessante? Interessante que esse Paul Matic, depois que aconteceu a Revolução Russa em 1917, ele se torna crítico, começa a se tornar crítico ferrenho à metodologia de se implantar o regime leninista, né? Se bem que não era uma crítica direta a Lenin, né? Mas ele achava que essa ideia de manter-se os soviéticos era importante. Pois bem, com a derrota aí da Liga Espartaquista, o Paul Matic passa, porque daí a Alemanha se torna vinculada ao ideal reformista, né? Ao socialismo reformista, que era defendido pelo Bernstein e por outros aí, inclusive pelo próprio autor que se chama aí hoje social-democracia alemã, né? Esse Paul Matic, a partir do ponto em que ele percebe que a Alemanha adota essa lógica reformista, ele se torna socialista, mais ferrenho, né? E ele se torna um estudioso e a partir dos 17 anos começa a publicar obras da área de economia sobre o socialismo, né? Depois ele vai para os Estados Unidos e inclusive falece lá nos Estados Unidos, né? Ele se torna cidadão nos Estados Unidos e tal e falece lá, ele falece em Cambridge, Massachusetts, em 1981. Mas ele daí, nos Estados Unidos, ele é um grande ativista, ele é parte do ativismo sindical, né? E a questão é que ele era um pensador, um teórico, um grande conhecedor de Marx, e ele faz o trabalho de comparação, uma das obras dele fundamental, é de comparação entre Marx e Keynes, né? Então ele faz esse trabalho. E uma das obras mais famosas dele, né, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para que você possa ver. Vamos ver aqui. Marx y Keynes, Los Límites de la Economía Mixta. Paul Matic, foi publicado pela Militante, né? Edições Militante lá. Biblioteca Militante. Observe, veja. Obra publicada em espanhol. Essa obra, essa Militante aqui, é uma edição que é Buenos Aires, Argentina. Então veja uma coisa. Infelizmente o Brasil não tem leitores, né? Essa é a nossa triste realidade do Brasil. A educação, os parâmetros de educação aqui no Brasil, as pessoas não leem, né? E quando eu estive em Buenos Aires, eu comentei isso com o meu professor, com o meu orientador, meu diretor de tesis. Eu falei para ele, olha, infelizmente no Brasil não há leitura, né? Aqui na Argentina vocês leem muito mais, a leitura aqui é muito maior que no Brasil. Ele perguntou para mim, mas como é que você sabe disso? Eu disse, olha, é simples. Você veja a quantidade de livrarias que vendem livros aqui em Buenos Aires e compare com o Brasil. Tem mais livrarias em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. E uma livraria só sobrevive se ela tiver vendas. E ninguém compra livros para fazer, para ser enfeite em casa, né? Então as pessoas compram livros na Argentina, compram e leem. Então a triste realidade brasileira é que a gente não lê aqui, o brasileiro, e nós pagamos o preço disso, né? Pagamos o preço aí por ter uma população ignorante, né? O preço da ignorância é muito caro. E, bom, vamos fechar o parênteses e voltar ao Paul Matic aqui, né?
É que esse assunto me entristece, sabe? Me entristece. As pessoas não leem nada. E aí também você veja aquela questão toda, é mais fácil você receber uma mensagem do WhatsApp com uma figurinha e você acreditar que ela seja verdade, né? E depois divulga para todo mundo, né? Por exemplo, Lenin comia criancinhas e devorava os adversários, né? Mandava trucidar os adversários, Lenin. A pessoa acredita numa bobagem dessa, né? E passa por WhatsApp, sem se perguntar de fato quem Lenin foi. Lenin era advogado. O primeiro da turma dele era um gênio do pensamento, né? Então, esse Paul Matic aqui, ele faz essa comparativa entre o Marx e o Keynes, né? O grande mérito desse livro aqui, ele observa que aquilo que Marx e Keynes podem ser aproximados, né? Se tornam distantes porque Keynes tenta salvar o capitalismo. Keynes tem uma lógica de preservação do sistema capitalista. E o Matic observa que esta lógica de preservação do capitalismo, ela no fundo, ela não tem possibilidade de se manter, porque o capitalismo corrói os próprios fundamentos de sua existência, na medida em que ele vai se desenvolvendo. Então, eu vou dar um exemplo que também depois é observado pelo Piketty. Piketty é um autor francês, né, best-seller aí no século XXI, e fala a respeito das questões do capital do século XXI. Então, veja, o que o Paul Matic vai dizer aqui é o seguinte, que a distinção entre o capital bom e o ruim, que é o que Keynes faz, né? Keynes fala, olha, existe um capitalismo bom, que é o capitalismo da empresa. Na verdade, é um pensamento de Weber, Max Weber, né? Existe um capitalismo bom e tal, esse capitalismo tem que ser preservado. E existe um capitalismo ruim, aquele capitalismo especulativo. Esse capitalismo especulativo é aquele que vai especular para ter ganhos sem vínculo com a produção. O Paul Matic observa que essa distinção ela não é adequada, porque não existe um capitalismo bom, não é possível separar um capitalismo bom de um capitalismo ruim. O problema é que o capitalismo, as estruturas especulativas, elas estão imersas dentro do capitalismo, de tal forma que o capitalismo financeiro especulativo, ele se interconecta por todas as relações sociais de produção. Então, eu gostaria aqui de ler, né? Infelizmente eu preciso pôr óculos. Passei de 50 e para ler preciso pôr os óculos, né? Você não vai dizer, por exemplo, que na página 71, la necesidad de atesorar dinero con objeto de acumularlo como capital productivo fue en grande parte eliminada por el desarrollo de los sistemas bancario y crediticio. O capital que antes se acumulava, que o capitalista tentava acumular e tal, né, próprio, ele é substituído pelos sistemas financeiro e de crédito. Ou seja, ele está abordando para uma lógica nova dentro do capitalismo. Eu não uso capital próprio, eu uso capital de terceiros, bastando terceiros, né, que foi acumulado errado, para que eu possa desenvolver um negócio capitalista. Pois é, mas se assim é o capital creditício, capital bancário, capital financeiro, é ele que se torna o motor do próprio sistema capitalista. Adiante, né, ele vai dizer sobre esse mesmo tema, né, esta distinção entre indústria y finanzas, entre capital productivo y parásito, es tan vieja como el capitalismo mismo y dio origen a una pseudo lucha contra la esclavitud del interés y los especuladores irresponsables. Este asunto estrictamente intercapitalista ahora es casi totalmente cosa del pasado, puesto que la función de la industria y las finanzas es tan completa que exclui cualquier distinción moral entre ellas. Ou seja, o capital financeiro e o capital
produtivo, não mais se distingue, não é uma distinção moral, não é uma distinção que você possa chamar o capitalismo especulativo é ruim, o capitalismo não financeiro seria bom. O problema é que não tem como distinguir mais essas entranhas. O capitalismo está se tornando um capitalismo independente da produção. O capitalismo independente, porque ele vai desenvolvendo fases de desenvolvimento. Então o capitalismo é uma grande roda especulativa. Você observe hoje que a questão que passa aí pelos jovens, pelos mais novos, né? Eles não têm mais essa ideia de trabalho duro. Porque eles querem ficar ricos em pouco tempo, né? Pouco tempo. Por isso que as pessoas se enveredam em quaisquer mutretas e negócios aí que podem prometer que a pessoa ganha muito dinheiro em pouco tempo. Você pode criticar tais pessoas? Não, porque o sistema capitalista é assim, né? Tem alguns filmes aí que você pode assistir, por exemplo, esse desse caboclo que ganhou o prêmio Oscar, só que agora me fugiu o nome dele, né? Mas ele conta a história do cara lá que vai vender as coisas e tal, em Nova York, e de repente se torna milionário e tal, e está envolvido com um submundo especulativo e tal, um capitalismo doido, né, de especulação. Então veja, se eu puder especular e conseguir ganhar dinheiro às custas dos outros, por que não? Esse é o sistema que a gente vive. Ele vive um sistema altamente especulativo, em que você trabalha para ganhar dinheiro rápido, tornar-se rico rapidamente, por meio de estratagemas e golpes que podem ser aplicados, né? Então veja, esse capitalismo de hoje é um capitalismo especulativo, ele não depende muito da produção em si, né? Ele significa que você quer ganhar dinheiro a partir de qualquer mecanismo que você possa conseguir engendrar. Se você não perceber essa questão, você não vai entender o tempo presente. O tempo presente não é mais um tempo voltado a um capitalismo ordeiro, né? Veja, Weber, Keynes, tal, tinha essa ideia do capitalismo ordeiro, capitalismo do capitalista, capitalismo do trabalho, né? O Matic já percebe que esse capitalismo não existe mais. Já está entranhado dentro das estruturas do capitalismo, se bem que Matic é posterior, né, a Keynes, é posterior a Weber também. Então Matic ele vai falecer aí, eu vou verificar aqui que ano que ele falece, né? Ele falece em 1981. Então ele já é um autor mais contemporâneo, tem condições de refletir aquilo que para Keynes não estava muito claro na época em que ele estava lá. Keynes está refletindo o início do mundo acionista, mundo acionário, né, que as ações começam a tomar parte. Matic já percebe essa questão e vê que o mundo capitalista já é distinto daquele que havia trabalhado Keynes. Bom, eu deveria fazer uma tabelinha aqui de diferenças entre Marx e Keynes. Eu vou fazer diferente nesse vídeo aqui. Caso você queira, você coloca nas suas observações aqui desse vídeo. Então eu vou fazer algumas observações de texto. Eu faço no debate com quem estiver debatendo comigo aí, querendo saber as diferenças entre Keynes e Marx, conforme a ótica do Matic. Tá bom? Pensador Paul Matic, muito interessante e comparativo entre Marx e Keynes. Um abraço.